Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Histórias de Sucesso. E eu gosto de manter a tradição, vocês já sabem disso, sempre convidar pessoas especiais. E essa pessoa é muito especial, vocês vão conhecer aqui ao longo do nosso bate-papo. Então, a Edna, ela é uma pessoa empreendedora, casada, mãe de 3 filhos e tem experiências incríveis e vai compartilhar um pouco das histórias de sucesso aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Edna. Muito obrigada, Robson, pelo convite. Que bom, fico feliz que você tenha aceitado o convite e vai ser muito bacana, vai ser um bate-papo bem tranquilo que a gente vai fazer aqui. Mas para a gente dar início, Edna, eu queria que você falasse para a gente o que é sucesso para você, Edna. Sucesso para mim é saber que o meu trabalho, o meu cuidado alcançou vidas. Mulheres que se sentiram através do meu trabalho, através do meu cuidado, se sentiram cuidadas, acolhidas e escutadas. Olha, isso é bacana, é uma definição legal, porque é a primeira vez que eu ouço esse tipo de definição, porque você não está preocupada só com o seu eu, mas com o resultado do seu trabalho vai causar nas outras pessoas. Muito bacana. Exatamente. Show de bola. Edna, eu quero entender quando foi que você começou a empreender nessa área que você atua hoje. Você já empreendeu em outros negócios antes? Começou nessa área? Foi por oportunidade, por necessidade? Como foi? Explica isso pra gente. Empreender para mim no início foi necessidade. Eu sempre trabalhei na rua vendendo algumas coisas também para a criação dos meus filhos. Certo. Mas a parte de que eu atuo hoje de estética, eu trabalhava para algumas marcas revendendo produtos de beleza. E eu conheci um curso de limpeza de pele há uns anos atrás e eu me identifiquei com esse curso porque o cuidar das pessoas, cuidar de alguém está em mim, é algo da minha essência. Então, eu achei na estética, no cuidado ali da pele, ouvir a pessoa enquanto ela estava ali, uma conexão. Então, eu resolvi empreender nesse sentido, né? Unir ali o meu chamado com o meu trabalho. E isso há uns 6 anos atrás, eu comecei primeiro com venda de produtos de beleza, de cosméticos, depois eu fiz o curso de limpeza de pele na prefeitura da minha cidade, depois eu busquei mais conhecimento. Então, eu fui fazer graduação, tudo isso, para ter uma base para o meu trabalho, para me empreender. E aí, a partir desse momento de busca de conhecimento, eu parei de trabalhar para os outros e vim trabalhar para mim. Então, eu fui montando os meus protocolos de atendimento, fui criando o meu público-alvo, fui adquirindo aparelhos, produtos, mas sempre com o mesmo foco. O empreendedorismo, para mim, ele tem que estar relacionado ao meu chamado, que é o cuidar. Então, eu comecei pequena, vendendo coisas, fui desenvolvendo outros conhecimentos, outras habilidades, e aí, quando o Senhor trouxe o meu chamado para minha vida, eu encontrei na estética a possibilidade de viver ele. Então, hoje eu empreendo com amor e com propósito. Show! A gente vai falar mais para frente desse propósito, né? Que eu acho que é muito interessante e importante quando nós fazemos algo e tem um propósito, não é só pelo o ganho financeiro. Lógico, o ganho financeiro vem junto, mas quando você faz com propósito, você alcança outras almas, você consegue alcançar pessoas não só com o cuidado ali de fazer aquele seu trabalho, né, mas consegue atingir a alma daquela pessoa. Algo que a gente estava conversando um pouquinho antes e eu não sabia que tinha essa diferenciação, mas você acabou me explicando, eu gostaria que você explicasse para quem está nos acompanhando, consiga entender também. Porque quando o pessoal fala da área da beleza, coloca tudo no mesmo pacote. Estética, cuidado, limpeza de pele, fazer tudo num pacote só. E você me explicou de uma forma que eu achei muito interessante. Como que faz essa divisão da estética e da beleza? Como que é isso? Exatamente. Existe uma diferença entre o profissional da estética e o profissional do embelezamento. Nós que somos da área da estética, nós temos nosso trabalho mais voltado para a área da saúde. Então,
Quando você fala que trabalha com estética, você tem que ser esteticista. Então, trabalhar estética é para esteticista. Você tem que ter formação, você tem que ter conhecimento na área e você tem que ter o cuidado que nós temos com biossegurança, com tudo aquilo. Então, vai muito para a área da saúde. A questão do embelezamento já é fazer unha, cabelo, isso é embelezamento. Quem trabalha com embelezamento, por exemplo, não pode fazer um botox, não pode fazer uma enzima, não pode fazer limpeza de pele. Limpeza de pele, tem salões que fazem limpeza de pele com profissionais que não são esteticistas, que não são profissionais da área, e não pode. Nós esteticistas, nós temos um amparo, nós temos associações que É um conselho, é uma associação? A estética não tem conselho ainda, nós estamos lutando por isso, mas nós não temos conselho, nós temos associação. Nós temos a Nesco, que nos apoia, que nos ajuda muito nessa questão, e a fiscalização também, que fica em cima, tipo, não é com um cursinho de 1 hora, 2 horas de limpeza de pele que você já pode fazer uma limpeza de pele. E aí as pessoas, eu vejo muito que às vezes você passa em certos, às vezes, estabelecimentos e você vê estética. E aí a intenção é que tenha um profissional lá dentro. Para você ter uma noção de quão sério isso é, dentro de uma clínica de estética, precisa ter um profissional formado para autorizar os procedimentos. Senão, a clínica não pode atuar. Somente a dona da clínica, eu tenho uma clínica de estética, eu posso trabalhar. Não pode. Tem que ter um profissional como eu, por exemplo, capacitado na área de estética. Senão, os procedimentos não podem ser liberados. E tem que ser graduada, não pode ser só técnica também. Tem que ser porque tem a formação técnica e tem a graduação dentro da área da estética. Eu, por exemplo, eu posso abrir uma clínica de estética porque eu sou graduada. Sou formada na área de estética e cosmetologia. Já uma profissional técnica, ela não consegue assinar. Ela pode trabalhar com estética, mas ela não pode assinar os procedimentos. Ela precisa de alguém para assinar. Ela pode ter o conhecimento empírico, porque já trabalhou muito tempo com aquilo, mas não tem o certificado que autoriza ela assinar pelo trabalho. Exatamente. Aí nisso você já vê a diferença de trabalhar com estética e trabalhar com embelezamento. A gente é até mais cobrado. Entende? Então, isso é algo que eu queria assim, que as pessoas entendessem também, para valorizar o trabalho do esteticista. Tanto que, para mim, é interessante saber que, para mim, era tudo uma coisa só. Tipo, tá no salão, tá tudo dentro do mesmo pacote. Então, é importante as pessoas saberem disso, até mesmo para ter mais segurança. Se eu for fazer um procedimento, saber cobrar isso, né? Se a pessoa tem a graduação, entende do risco todo, porque a pessoa vai lá, vê que está lá na placa, outras pessoas às vezes indicam e ela não tem esse cuidado de checar se tem esse certificado para fazer esse trabalho, né? E nós trabalhamos com ficha de avaliação, nós trabalhamos com contrato de serviço, nós trabalhamos com termo de autorização para realizar o procedimento, nós fazemos acompanhamento, então assim, é muito sério. Por exemplo, eu trabalho com criolipólise. Eu não chego lá e coloco a crio na paciente. Eu vou avaliar a situação dela, se for o caso, ela vai assinar um termo, ela vai receber lá um pódio, o que ela tem que fazer depois. Então, assim, é muito minucioso. Não dá para fazer sem ter um respaldo também. Então, isso é algo muito sério mesmo. Algo que eu achei interessante da criolipólise, como que funciona esse processo? Que eu vi algumas fotos e o resultado, ele é extraordinário. Que tem. Como que é esse procedimento da criolipólise? Vamos supor, alguém está nos acompanhando aqui, quer entender, saber como que funciona, quantas sessões são, como que é o processo da criolipólise? Para quem não conhece, não entende e quer entender como funciona isso. Então, no meu caso, eu trabalho com uma estética integrativa. Certo. Então, a criolipólise, para mim, não é um procedimento isolado. Entendo. Eu criei um protocolo, chama CrioScoop, nome do protocolo, em que eu faço desde o início a avaliação, aí eu vejo como está a alimentação, como está o sono, suplementação. Eu primeiro vejo como está ela fisicamente, até emocionalmente, tudo isso, e aí a gente vai para o procedimento. Chegou, passou nas etapas, vamos para o procedimento. Eu incluo outras coisas, dependendo do caso, outros procedimentos, mas a Crio em si, o que ela faz? A gente vai fazer... Claro, eu não vou dar um exemplo de um tempo de 40 minutos, por exemplo, que a paciente vai ficar ali com as placas
É confortável, não dói, algumas meninas minhas até dormem. E aí eu faço a criomodelagem, que é o quê? A gente vai fazer região de abdômen, costas, gordurinha do sutiã, todas as regiões que precisam ser tratadas em um único dia. Certo. A sessão, eu só posso fazer novamente, fazer uma reavaliação dessa crio após 45 dias. A gente vai ver como está. Se vê necessidade, a gente vai incluir também uma drenagem. Então, assim, é um protocolo que eu criei, fechado, que aí, assim, lá a pessoa fazendo vai saber tudo que tem. Mas a crio, ela congela a gordura. Ela meio que cristaliza a gordura. E aí, o que acontece? Os primeiros 15 dias, a pessoa inflama. Então, é normal, acabou de fazer aquilo, fala assim, nossa, mas eu não perdi nada. É porque os 15 dias são essenciais. Tudo tem processo, tudo tem um tempo, né? Por isso que eu trabalho com uma estética integrativa e regenerativa, porque é o seu próprio corpo que vai te dar o resultado. E a crio, ela vai fazer isso. Então, depois de 15 dias, passou o processo inflamatório. Ela começa a perder. Eu indico uma cinta, para ela usar durante 30 dias, e aí ela começa a perder. É aonde vem os resultados, que foram os resultados que você viu. De papada, de abdômen, e ela começa a perder medida. E aí, como é uma modelagem, ela cria cintura, se ela não tiver, ela começa... Eu tenho resultados incríveis, com 30 dias, que a pessoa já perdeu muitas medidas. Mas aí ela faz o pós direitinho. Eu sempre falo, gente, é uma via de mão dupla. Eu vou fazer aqui a minha parte, vocês vão fazer em casa. Prática de exercício, alimentação correta. Não dá para você fazer uma criolipólise, chegar em casa, deitar no sofá e assistir Netflix e comer salgado, doce, pizza, chocolate. Você está jogando seu procedimento fora. É esse entendimento que a pessoa tem que ter, porque ela pensa, eu paguei, fui lá, o profissional fez e está resolvido. Não é isso, é a colaboração de todo o processo, né, Ed? E ela tem que entender que cada pessoa tem o seu metabolismo. Exato. Eu já tive meninas que fizeram que passou o processo inflamatório, com 20 dias ela já estava diferente. Metabolismo muito bom. Já teve meninas que demorou mais de 30 dias. Então você precisa entender que tudo na vida você precisa respeitar o processo. Ah, eu vi o resultado que você me mandou aquela foto, eu quero igualzinho. Não. Mas você sabe o que aquela pessoa fez para ter aquele resultado? Porque não foi só a minha crio, foi só o meu protocolo. Ela praticou exercício, ela bebeu bastante água, ela mudou a alimentação. Eu faço indicação dentro do meu protocolo. Se a pessoa não tem acompanhamento com nutricionista, eu faço indicação, tenho parceria com outros profissionais. Então, eu sempre dou indicação de outros profissionais que trabalham comigo. Então, assim, não é a crio só. E aí você vai para casa, você vai fazer o pós que eu faço. A paciente, ela assina o termo de que ela está ciente que ela tem que fazer aquilo. Se ela não fizer, ela não vai ter o resultado que ela está buscando. E outra coisa que eu acho que deve ser muito importante também, a conscientização na mente da pessoa. Porque até mesmo num caso, vou usar um paralelo aqui, da pessoa que faz lá a bariátrica, né? Ela faz a bariátrica, mas não muda a mentalidade e quer comer, diminuir o estômago, mas a mente ainda quer comer igual o cérebro passado. A criolipólise, eu tô alucinando, você me corrija, tá? Me direcione aqui da melhor maneira. Eu creio o mesmo procedimento. Ela vai lá, faz o procedimento, mas que nem você disse, se ela for sentar lá no sofá e esperar o resultado, ela precisa também ter essa mudança da mentalidade, que ela vai ter que fazer algumas coisas, seguir o protocolo que você vai colocar para que ela obtenha o resultado, é isso? É o que eu chamo de autorresponsabilidade, que é o que eu passo para elas. Então, eu fiz a minha parte, você vai fazer a sua. Se você trabalhar comigo, a gente vai ter resultado. Então, até no meu termo de consentimento de pós, eu coloco a autorresponsabilidade, a sua autorresponsabilidade. Porque eu não vou estar na sua casa para saber o que você está fazendo. Então, você precisa entender que você quer realmente aquilo. Porque se você realmente quiser, eu vou te ajudar. Mas aí você precisa fazer a sua parte. Então, eu sempre trago, em qualquer procedimento meu, limpeza de pele, qualquer procedimento facial, que eu faço também tratamentos faciais, a autorresponsabilidade. Porque eu me responsabilizo pelo que eu vou fazer. Exato. Eu vou te dar o melhor cosmético, eu vou te dar o melhor aparelho, eu vou te dar o melhor atendimento, acolhimento no meu espaço, mas em casa é com você. Uau, show de bola. Então, se você está curtindo aí o que a Edna está compartilhando com a gente aqui dessa parte de estética, que é tão importante nós procurarmos fazermos isso, você tem que seguir aqui o nosso canal. Clica aí no sininho,
Já deixa aí o seu comentário, algo mais que você quer saber, porque ela vai ter acesso e poder responder a você lá. E o mais importante, compartilha esse episódio aí com outras pessoas para que eles também possam ter acesso a essas informações. Edna, e hoje dentro dessa área, quais são os procedimentos que são mais procurados? A gente explanou um pouquinho aqui sobre a criolipólise, mas você falou aí da... Tem outros procedimentos. Quais são os procedimentos mais procurados? Eu não esqueci o nome que você falou como que chama? De pele. Isso, limpeza de pele, isso aí. Eu chamo os meus protocolos de facial de gerenciamento de pele. Certo. Porque, como eu falei, eu trabalho de forma integrada. Então, nunca é nada isolado, um procedimento isolado. Então, o gerenciamento de pele ele é muito procurado também. Para rejuvenescimento, para questão de melasma, manchas, né? Acne, muita procura. Então, eu posso ser um cliente seu. É que eu sou adolescente, né? Então... eu sou adolescente. Então, o tratamento para acne é olhando para o facial, para minha procura facial, o microagulhamento. Isso, era isso que eu queria lembrar. Microagulhamento. Você tinha falado e eu não consegui lembrar o nome. É um procedimento muito procurado, porque eu consigo trabalhar várias queixas com ele. É um procedimento tranquilo, que não vai te gerar dor, desconforto, né? E eu consigo trabalhar em várias camadas de pele. Então, eu posso associar, se eu quiser trabalhar uma pele com acne, eu posso associar se eu quiser trabalhar melasma, porque o que vai mudar? O ativo que eu vou usar. Se eu vou trabalhar melasma, eu vou usar um ativo que vai ser clareador. Se eu vou usar trabalhar com acne, um ativo que seja para aquela pele, para aquele tratamento. Por quê? O que o microagulhamento faz? Ele faz microfuros na sua pele. Então, ele vai fazer vários buraquinhos pequenininhos e aí a gente vai vir depositar o cosmético, o ativo que a sua pele precisa. Esses canais são muito importantes porque quando a gente abre esses canais, eles ficam abertos para tudo que você colocar. Qualquer coisa que você colocar. Então, facilita muito, porque você só simplesmente vir na pele, limpou e só passar. A penetração acaba muito maior. A permeabilidade é muito mais profunda. Então, a gente consegue um resultado rápido. Tipo, eu sempre indico, no mínimo, 3 sessões. O intervalo é de ali 15, 21 dias que eu faço. Mas, assim, na primeira sessão que você faz associada à limpeza de pele, porque eu faço a limpeza de pele numa semana, o microagulhamento na outra semana. Certo. Você já consegue ter um resultado muito bom. Consegue ver a textura da pele muda, a tonalidade da pele, você já percebe diferente, um viço de pele, aquela pele que está mais envelhecida, você consegue. Então, assim, o microagulhamento você pode usar no facial e no corporal. O corporal também dá para tratar. Mas o corporal, qual seria a busca ali para resolver que demanda? Flacidez a gente consegue trabalhar com microagulhamento. É porque no rosto, porque eu tô falando aqui como uma pessoa que não entende, tá? Você tá acompanhando e fala, nossa, que pergunta é essa? Mas eu até quero esclarecer para que às vezes a pessoa está assistindo também e não tenha o entendimento igual eu não tenho. No rosto eu sei que seria para acne e tal, mas aí no corpo... A gente consegue trabalhar áreas que outros aparelhos também... Só que no meu caso, eu prefiro um microagulhamento mais pro facial. Eu vejo que o resultado é melhor. No corporal, eu uso aparelhos, eu uso jato de plasma, que também é um aparelho excelente para você tratar ali umas estrias, flacidez. As meninas procuram muito, porque depois do parto, a gente tem aquela questão de estica a pele, volta a pele, aí fica aquelas estrias, né? Então, eu trato as estrias com jato de plasma. Então, assim, eu tenho um portfólio de vários procedimentos, mas eu não vou negar que a minha paixão é o facial, né? O que eu gosto, assim, muito é o facial, mas eu também amo fazer o corporal, né? Mas se dissesse assim, você quer qual? Entre os dois, seria o facial. Mas eu sempre estou me especializando, sempre estou buscando conhecimento nas duas áreas, para entregar o melhor. Isso é um ponto importante, né? Para quem empreende, para quem quer crescer, quer evoluir, não é só com o conhecimento que tem que ela vai para o resto da vida, tem que estar sempre se atualizando. E como que é esse seu processo de atualização? Como que você faz? Você participa de feiras, faz congresso? Como que é? Eu falo que qualquer profissional, ele não pode ser cauterizado, né? Ele não pode ficar ali engessado, né? O que eu aprendi há 3 anos atrás, hoje já não está valendo mais.
E eu sou uma pessoa muito curiosa. Desde quando eu fiz o curso primeiro lá na prefeitura, eu queria saber o que era a limpeza de pele, como é que funcionava, como é que eu podia fazer. Então, eu sempre busco. Então, eu estou sempre nas feiras de estética aqui de São Paulo. Participo de congressos, participo de workshops também. Estou sempre em contato com os profissionais da área. Então, assim, alguns profissionais, eles não são acessíveis no seu dia a dia, lá no Instagram e tal. Então, o que eu faço? Aproveito essas feiras para encontrar esses profissionais que são referência na área. E aí, se eu tenho oportunidade, eu pergunto alguma coisa, quero saber alguma dica. Todas as palestras que eles dão, eu assisto, entendeu? Eu sempre procuro saber o que está em novidade de produtos. Claro que você não pode sair comprando tudo que aparece, porque senão você não vai ter nem demanda para tanto produto e nem recurso para ficar investindo tanto. Mas você buscando conhecimento, como no meu caso. As minhas amigas falam que eu sou a doida dos ativos. Porque, assim, eu não vou por marca de produto, eu vou pelo que tem nele. Então, eu estudo muito sobre ativos, eu quero saber como que eles funcionam. Então, se alguém me trouxer um sabonete e eu olhar para ele, eu não vou olhar para a marca dele. Eu vou ver, deixa eu ver se esse sabonete tem tal ativo. Você está usando. Eu vejo a pele da pessoa e já falo, então, esse ativo aqui Isso é um olhar. não é legal para sua pele. Você já tem uma pele assim, então, assim, por isso que eu sou apaixonada por cosmetologia também, né? Um objetivo meu futuramente é criar uma linha de dermocosméticos minha, com esse conhecimento que eu tenho adquirido e que eu quero adquirir mais ainda. Então, eu estou sempre em feiras, faço cursos também por fora de especialização, não fico dando desculpas, tipo, eu não posso ir para o centro de São Paulo, pagar um curso caro e tal. O que é que eu posso fazer? Eu posso fazer online? Eu posso... Arrumar maneiras para... Uma amiga minha que conseguiu fazer o curso, será que ela consegue dividir comigo o conhecimento? A gente paga metade, ela paga metade? O que eu posso fazer? Então, eu estou sempre não colocando desculpas para buscar o conhecimento, mas me atualizando. Coisas que eu vejo em algumas profissionais é isso. Parou lá 10 anos atrás, 15 anos atrás, e tipo, mas eu só faço assim. Eu não... mas se for do seu jeito, tá, não presta, não vai ficar legal, não vai limpar legal, não vai. Gente, se você vai em lugares, por exemplo, como a feira, você vê vários profissionais diferentes fazendo a mesma coisa. Fazendo, por exemplo, uma limpeza de pele de maneiras diferentes, com produtos diferentes. Então, por que você não pode fazer? Você não pode trazer para a sua realidade, para os seus pacientes. E é isso que eu faço. Eu busco, a minha adaptação é baseada em conhecimento e artigos científicos. Certo. Para mim, igual o microagulhamento, ele tem um artigo científico que comprova que ele dá resultado. A criolipólise também, entendeu? Os ativos corretos na pele, a niacinamida ou qualquer outro aí, ele tem um artigo científico que comprova que ele é eficaz para aquela causa. Então, eu não estou falando uma mentira, eu não estou inventando. Foi o que eu aprendi, o conhecimento que não para. Que tem estudo, que tem comprovação. Eu falo para as meninas da estética, assim, que toda feira que você vai tem um ativo diferente. Entendeu? Então, ano passado era só, não sei o que dizer. Esse ano já é outro, né? Então, se você não entender de ativo, você vai querer comprar tudo. Então, às vezes, o ativo do ano passado, ele faz a mesma coisa que o ativo de agora. Basta você entender, procurar estudar sobre aquilo ali, você né? Não precisa chegar lá e sair comprando aquele. Aí você comprou ano passado um monte daquele lá, porque era o famosinho do momento. Aí esse ano você tem tudo lá ainda. Não, vou comprar esse aqui, porque é o famosinho de agora, todo mundo vai querer fazer com ele. Se o ativo que você tem tá novo, tá cheio a embalagem. E dá o mesmo resultado. Dá o mesmo resultado. Então, eu busco esse tipo de conhecimento, de não ficar presa a nenhuma marca, a nenhum protocolo engessado, e ter essa confiança de ir navegando ali. Eu experimentei isso, desse ativo deu legal junto com esse. Olha, a pele de fulano ficou muito boa com esse ativo. Vou usar esse com esse daqui. É meio que, às vezes, um experimento, entendeu? Mas sempre com artigo científico. E nesse processo também você vai conhecendo a tonalidade da pele, a textura da pele e vendo qual ativo funciona melhor. Você consegue indicar melhor qual é o ativo, né? Exatamente. Inclusive, as minhas que fazem procedimentos, tanto facial como corporal comigo, elas já saem com um protocolo de pós. No caso do facial, eu já monto uma rotina de skincare para elas, porque eu já faço ali um estudo. O que você está usando? Você está usando isso? Então, ou eu ajusto o que ela já está usando, ou ela já sai com uma rotina montadinha, simplesinha de usar, porque eu sempre falo, muito passo não dá bom. Para dona de casa, que 10 passos para limpar um rosto, não dá, gente. Então tem que ser o básico. O básico facilitar. Facilitar, vai dar resultado, ela vai cuidar daquilo que eu já comecei.
e ela vai ficar desesperada porque esqueceu um passo, porque esqueceu dois, porque tinha que fazer 10 passos. Uhum. Então, eu procuro sempre manter uma rotina. Eu gosto de acompanhar em casa o que está acontecendo. Tá dando certo o sabonete que você está usando? Isso é um Tendo alguma cuidado alergia? especial, né? Aquele tônico que eu te passei, ele deu bom? Você estava com aquela coceira? Melhorou o aspecto da sua pele? Então, eu peço fotos, às vezes elas mandam. Eu dou, às vezes, igual quando eu estou em tratamento, eu gosto que elas venham. Então, eu sempre faço uma revitalização ali no meio, para elas, para me entender se está dando legal. Porque é igual, às vezes, é como um procedimento médico mesmo. Ele fez alguma coisa, começou a dar bom, mas ali no meio já não está legal. Então, a gente muda a estratégia para a gente chegar onde a gente quer chegar. Sempre lembrando que é mão dupla, uma via de mão dupla. E a pessoa confiar no processo e seguir aquilo que você passou, né, Edna? Exatamente. Senão, ela tem aquela sensação, tipo, fiz lá, passou 10 dias, mas eu ainda não vi o resultado. Mas tem que confiar no processo e fazer, porque senão falar, com 10 dias não vi o resultado, vou abandonar. Aí é onde não tem resultado mesmo. Não tem resultado. Exatamente isso. No caso da CRIO, por exemplo, quando as meninas vão fazer, às vezes elas querem uma única região, tipo, região de abdômen. E aí eu já indico que faça tudo. Por quê? Se você vem fazer, fiz uma sessão, a região que você aplicou a CRIO, você vai perder, só que o restante não vai. E vai parecer que você ficou maior nas outras regiões. Nas outras Você vai regiões. perder. Então, assim, aí às vezes elas vêm, eu vou fazer o abdômen hoje, daqui 15 dias eu volto para fazer a lateral, por exemplo. Já passou o processo inflamatório, ela já vai começar a perder aqui, não vai ficar. E tem como fazer tudo no mesmo dia. No mesmo Que aí a dia. base seria, tipo, o abdômen, costa, Lateral aqui, de flancos, gordurinha do sutiã, se tiver mais alguma gordurinha nas costas. A CRIO você pode aplicar em várias regiões, interno de coxa, pode fazer a papada. Então, assim, passou da avaliação, tá liberada a CRIO, a gente pode fazer em várias regiões. Eu faço o rosto com a CRIO, que o é rosto estimulação também, de colágeno, legal. dá uma rejuvenescida incrível, a CRIO de colágeno. Olha que interessante. Então, é incluído também no meu protocolo de gerenciamento de pele. Entende? Mas aí a pessoa, é o que eu falo, é um protocolo montado, não é um passo único. Me vê aí a CRIO. Não, vamos fazer a avaliação. Eu tenho esse problema. O que você tem para mim aí que eu possa, do seu serviço? Então, eu tenho um protocolo tal, se a gente faz a avaliação, se está tudo certo, vai funcionar. Eu tenho esses resultados do que eu fiz. Pronto. É o que eu tenho protocolo. Isolado não dá, porque a pessoa não vai ter o resultado que ela busca. Ela vai chegar, deitar na sua maca, fazer a CRIO, ir embora e vir seguir a vida. Não. E vai depois dizer para outras pessoas que você não sabe fazer o procedimento. E você quer que eles outros recomendem. Então, por isso tem esse... Os meus atendimentos são sempre muito acolhedores. Então, quando a pessoa vem fazer a CRIO, ela tem todo o espaço de fala ali, se ela quiser conversar, se ela quiser dormir, se ela quiser assistir uma Netflix enquanto está fazendo o procedimento. Fazendo a CRIO, se ela quiser ficar sozinha, eu saio da sala, mas sozinha assim, eu fico de lado ali e volto, porque a CRIO ela tem um tempo determinado para cada avaliação que a gente faz. Para o processo que a máquina está trabalhando ali. Quando a máquina acaba, ela desliga sozinha. Só que eu não vou deixar, por exemplo, a pessoa 40 minutos lá, sozinha, sem saber se está tudo bem, temperatura, porque é ar-condicionado, a sala é gelada. Então, se a pessoa tem uma sinusite, alguma coisa, a gente tem que ter ali um controle. E quando ela vai fazer muitas regiões, eu sempre ofereço ali um coffee break, um negocinho para ela não precisar se preocupar, que vai ficar com fome, eu pedir uma marmita, nada disso, porque já pensou? Fazer uma criolipólise e precisar de uma marmita? Né? Nossa, que legal, Edna, que bacana, muito, muito, muito bacana. E Edna, hoje, as pessoas aqui tá nos vendo, tá nos assistindo aqui, eu gostei, achei interessante e queria marcar uma agenda, saber mais desse procedimento com a Edna. Como que as pessoas te acham? Pelo Instagram, né? @edna_estética. Lá já tem o link do meu WhatsApp. A pessoa pode clicar em cima do link que já vai cair direto no meu WhatsApp comercial. E aí lá a gente vai estar conversando, eu vou estar passando as informações para a pessoa. Lembrando que eu não faço avaliação pelo WhatsApp, tá? Então a pessoa, minha queixa é gordura localizada, ok, vamos marcar uma avaliação? Essa avaliação, você consegue fazer ela de forma online, por um Zoom, um Meet, essas coisas, ou só presencial? Não, o facial eu tenho começado a fazer online. Certo. O corporal ainda não.
Porque no corporal eu faço medição Hum. né, de circunferência, vejo o peso, faço biopedância, a minha avaliação era muito A completa. biopedância. Então, assim, é 1 hora de avaliação. Que aí eu vou pesar ela, vou tirar as medidas, vou fazer foto do antes para ela poder ver como que tá o corpo dela, para ela entender. Vou explicar sobre o procedimento. Então, isso tem no corporal, no online não dá para fazer, entendeu? Entendi. O facial, não, eu já consigo fazer o facial online. Agora, o corporal Ainda ainda é bem complexo ele, e eu sou é porque muito. são várias coisas que você vai analisar, né? Para poder chegar nesse, eu vou te dar um exemplo. Às vezes as meninas vêm e falam assim, nossa, eu tô muito gorda, eu tô muito gorda, com muita gordura. Aí eu vou fazer a avaliação, não é gordura, é Hum, flacidez que ela tem. hum. E a gordura é mínima. E aí eu vou tratar a gordura, porque sempre se trata a gordura primeiro e depois a flacidez. Aí eu vou tratar a gordura e depois, aí eu já vou falar para ela, então aqui a gente não tem só gordura, a gente tem pouca gordura, vamos tratar a flacidez? Aí ela vai ter aquela barriga que ela está querendo achar. Mas aí o Hum. tratamento é diferente. Aí já é o CrioFlax, que é outro protocolo que eu criei, Olha, já é outra. entendeu? Que já é para flacidez. Aí a gente faz a crio normal para poder Certo. eliminar aquela gordura e a gente entra com a outra crio de flacidez, que já não é uma crio estática parada. É como se fosse um ultrassom. A gente passa o gel anticongelante e vai fazendo a sessão no tempo que a avaliação entregar para daquela região. Olha, que interessante, Edna. Muito bacana mesmo. Edna, você falou que trabalhar com propósito, né? Você chegou a comentar comigo que é algo que Deus te deu, né? Colocou no seu coração em trabalhar com esse propósito. Como que você conseguiu unir essa parte da estética e ter esse propósito? Como que é esse cuidado? Explica pra gente. Então, quando eu estava fazendo estágio, eu trabalhei em várias clínicas. E eu percebia que quando as meninas vinham, elas não vinham só com problemas de físicos, elas vinham com problemas emocionais. Então, às vezes eu percebia, por exemplo, que tinha meninas que toda semana estavam lá fazendo massagem, por exemplo, uma drenagem para ficar mais desinchada, mas na outra semana ela estava lá e o pacote acabava e ela continuava. Para a gente que para os recursos seria bom, mas eu comecei a perceber que algumas choravam durante o procedimento, algumas se abriam, começavam a falar as coisas. E aí eu comecei a me conectar com esse mundo de escuta. Por isso que Certo. hoje os meus atendimentos têm a escuta. Então, elas falavam de algumas questões delas. Então, eu via da seguinte forma: mesmo que eu deixasse ela esculpida, se ela parasse em frente a um espelho, ela ia continuar se vendo O da mesma problema não forma. era, na verdade, lógico, estava tratando o físico, mas não era, na verdade, o físico, era algo emocional, alguma situação que tinha vivido e, tipo, naquele momento ali ela se sentia bem, mas não se realizava, não porque o procedimento tinha dado certo, mas por algo que estava na mentalidade, é isso? Exatamente. Hum, Porque em alguns espaços, às vezes, vem a pessoa, não como pessoa, não vê como certo. uma mulher, vê como um produto que vai te gerar recurso. Uhum. Então, ela chegou, fez o procedimento e vai Pagou, embora, pagou beleza. o preço que foi embora. E eu não conseguia fazer isso. Hum. Então, às vezes, o procedimento era Aí para que durar, entra o propósito. que era para durar meia hora, durava 1 hora, porque eu me conectava com aquelas mulheres, eu entendia algumas coisas, eu compartilhava, eu indicava, olha, era bom você conversar sobre isso, falar sobre isso. Então as meninas voltavam, Além só do, queriam do, ser atendidas por mim. além do procedimento estético, o psicológico. Então as meninas iam ajudar, eu quero passar com a Edna. É a Uhum. Edna. Então, assim, até na massagem, às vezes de não falar, elas não falavam, elas se sentiam acolhidas. Era o momento, porque eu preparava a sala, eu deixava o ambiente gostoso, era uma terapia, e muitas das vezes falavam assim, nossa, eu venho para cá para fugir de casa, porque é tanta coisa, tanta responsabilidade, tanta questão, meu esposo não me valoriza, que quando eu estou aqui eu me sinto bonita, eu me sinto cuidada, e você para e escuta. Então, Então, isso faz toda a isso diferença. começou a acender uma luzinha, assim, um negocinho bom dentro de mim, sabe? E aí eu comecei a atender dessa forma. Aí Hum. ficava, não, você tem que fazer injetável, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer. Não que eu não saiba fazer muitos procedimentos de aparelhos, aparelhos eu sou treinada para trabalhar, não faço botox, por opção. Uhum. E aí ficava aquela de, não, você tem que fazer aqui esse monte de coisa. E eu não queria fazer. Eu queria preparar a sala,
Eu queria fazer o cafezinho, eu queria fazer a recepção, eu queria Atender da entregar. melhor, Por proporcionar a melhor experiência. isso, porque eu queria ter sido atendida assim. Eu tive uma experiência quando eu entrei na menopausa precoce, e eu não sabia o que era menopausa. E aí eu estava vivendo tudo aquilo, eu passei uma vez num profissional, e ele me tratou assim de maneira muito indiferente, sabe? E como se a menopausa fosse uma coisa, tipo, tranquila. Ah, você pegou uma gripe e vai curar. E me deixou 3 anos vivendo com uma menopausa que quase me deixou louca, porque era calores, era mudança de humor, e eu não sabia o que estava acontecendo. E aí eu não fui, e aí meu rosto começou a manchar, Hum, eu fiquei muito esquisita, secou tudo e eu não sabia o que fazer. Eu falava, eu preciso encontrar alguém que vai olhar para mim e vai falar assim, eu posso te ajudar com isso, mas não só esteticamente. E aí eu encontrei uma amiga, que hum, ela falava, eu andava escondida, né? hum, Aí ela falou assim, não, você tem que soltar esse cabelo, você tem que, vamos fazer um negócio, você esteticista, está parecendo que nem é da estética. E hum. aí ela começou a trazer para mim isso também, essa informação de, nossa, seria bom chegar num lugar e alguém ter esse olhar humano para mim, sabe? Tipo, não, Humanidade. a menopausa é uma coisa que você vai sentir isso, mas eu tô aqui, entendeu? Para te ajudar com isso. E eu levei isso para meus atendimentos, comecei a atender as meninas dessa forma. Tipo, não, mas aqui você está em paz, você pode falar, daqui não vai sair se você sentir necessidade. Você quer dormir? Porque em casa, às vezes, não descansam em casa. Você quer descansar? Pode descansar, pode relaxar. Eu vou deixar você aí no seu tempo. Quer conversar? Vamos conversar. Que Então, eu legal, trouxe velho. isso. E aí, essa conexão me fez querer estar mais perto das mulheres, entender mais, compartilhar mais da minha história. E ouvindo a história de outras, eu vi que eu também tinha vivido algumas coisas também. Entendeu? Hum. E eu também me coloquei no lugar, pensei, poxa, eu consegui, né? Eu tô aqui. Uhum. E Eu elas venci precisam. todos os desafios e estou Elas aqui. precisam de alguém que também diga, Hum, que chegue na minha sala e fale assim, nossa, eu não vim para um procedimento estético, eu vim para um momento de experiência humana. Eu falo com a Edna, não é aquela pessoa que chega e tá toda com pressa, vão acabar o procedimento e seu acabou. horário é tal, não sei o que, não sei o que. Não, ela me acolhe, ela conversa comigo, ela me dá. Eu mesmo sirvo elas. Eu não Uhum. tenho ninguém que, assim, vá servir na hora. Eu mesmo já sei qual é o horário, sempre atendo um entre um Dá um intervalo maior. intervalo maior para preparar, porque eu sei como é aquela que vem antes e aquela que vem depois. E fideliza, né, Edna? Eu amo o que eu faço. Ver elas ali relaxadas, e quando elas saem, que elas falam assim, nossa, eu não vejo a hora de fazer a próxima massagem. Nossa, eu não vejo. Marca para mim aí, eu quero fazer, agora eu quero fazer isso e isso com você. E não é por conta do dinheiro, do Uhum. recurso que a gente precisa, é verdade. Lógico, o Mas que a gente por está fazendo é por experiência. conta. É tipo, eu vou lá na Edna, porque quando eu vou lá, eu sou eu. Uhum. Eu posso falar, eu posso chorar se eu quiser chorar. Então, isso me trouxe para o Uhum. meu chamado, que é realmente cuidar de mulheres. Uhum. E às vezes as pessoas acham que o propósito é só no altar. Não que eu Uhum. não tenha que ministrar nem nada, Sim, sim. mas o nosso chamado pode estar na nossa profissão. No individual, com cada Cada uma, paciente que chega ali. É paciente, cliente? Como que você. paciente. Paciente que chega para você fazer o procedimento, né, Edna? Eu gosto de entregar a essência de Cristo nos meus entendimentos. Isso. Como que o Senhor trataria aquela pessoa? Ele Uau, julgaria isso é aquela muito. pessoa por ela te contar aquelas coisas, por ela seja. É porque eu acho que gera um ambiente de tanta intimidade, de tanto relaxamento, que às vezes ela não tem uma amiga, ou de repente não pode falar aquilo para uma amiga, alguma situação que viveu, ou que está vivendo, ou que está passando, e como você proporciona esse ambiente de paz, de tranquilidade, ela além de fazer o procedimento, cuidado físico ali, se entrega, abre coisas tipo aquilo, sai leve, porque não foi só o procedimento estético, mas colocou coisas para fora que às vezes ela não ia se abrir com outras pessoas, né? E acaba ouvindo bastante coisa, né, Edna? Mas assim, eu falo que é experiência, porque eu aprendo com elas também. Lógico. Porque quando você vê, a gente passa por algumas coisas e a gente avança, mas não é todo mundo que consegue, por conta Uhum. das circunstâncias. E aí você vê que algumas também estão rompendo, e algumas coisas que estão tentando, porque falar já é uma tentativa É. de falar. E aí quando você vê ela saindo da sua sala rindo, igual a primeira vez que ela vai ter um atendimento com você, nunca passou com você. Chega toda assim, meio assim, no meio do atendimento, nós já tá rindo, a gente.
Se você ver minhas postagens no Instagram, algumas que eu coloco lá do meu trabalho, eu tô sempre rindo com elas, aplicando a CRIO e nós estamos morrendo de rir, contando uma coisa. Então, assim, você vê ela chegar de uma forma e sair de outra, eu cumpri o meu propósito. Eu consegui levar alguma coisa boa ali, Leveza para a vida porque do. ela vai sair dali, até essa massagem mesmo, todas falam a mesma coisa. Cheguei em casa, eu dormi, Giba. Como eu não dormia há muito tempo. Que Eu bom, cheguei em né? casa, tanto que as minhas meninas que vêm hoje fazer massagem falaram, já vem banhada, vem arrumadinha para chegar em casa fazer nada. Porque vocês vão dormir. Vai dar sono, vocês vão relaxar e vocês vão dormir. Porque porque não é só uma massagem. Enquanto eu estou fazendo a massagem, eu também estou entregando a essência de Cristo. Eu estou declarando, Senhor, que o relaxamento dela seja no Senhor, que ela consiga realmente dormir durante todo esse período, descansar, que ela se sinta, o ambiente esteja com um aroma que ela gosta, com que a água seja do jeito que ela gosta, para que ela sinta o quê? O teu cuidado. Porque nós passamos o amor e o cuidado do Senhor através das nossas atitudes. Um abraço. Não tem, às vezes, a gente está na igreja, a pessoa abraça, a gente fala assim, recebe o abraço de Cristo. Uhum. É eu que estou te abraçando, mas é Cristo. É a sensação, é isso que eu quero que elas sintam, que elas estão sendo acolhidas e amadas por alguém. Eu sou o instrumento que o Senhor usa hoje para mostrar isso para elas, para trazer essa essência. E que elas saiam na paz, que elas saiam tranquilas. E muitas vezes aquela pessoa ali na correria do dia a dia, tal, marido trabalha, filho cuidar de escola, um monte de coisa, ela acaba não tendo esse momento. E aí onde ela consegue enxergar como Deus, Cristo cuida, né, Edna? Como que é esse relato para você? Como que elas te dão esse feedback? São nos detalhes. Elas falam muito os detalhes. Por exemplo, chegou e achou que ia encontrar aquela profissional toda séria, tudo aquilo. E no começo eu já recebo lá embaixo, a porta, dependendo de qual é a sala que eu tiver. E aí e aí, tá tudo bem e tal? Senta. Elas pensam que é uma avaliação médica, não é. A gente começa a conversar, em poucos minutos elas já começam a Já falar, sabe. já começam a se abrir. E aí elas falam, mas você acha que dá jeito ainda para isso? Dá para me resolver isso? Porque eu não faço há muito tempo. Eu falo, então, se você se comprometer, eu estou aqui para cuidar de você. Eu vou dar o meu melhor, toda vez que você vier aqui, você vai ter o mesmo cuidado. E elas voltam para ver. E aí, no detalhe de por exemplo, a manta aquecida, para elas deitarem na maca e não tá aquela maca gelada. E uma limpeza de É pele, um detalhe que faz toda a diferença, né, uma Edna? massagem após a limpeza de pele, um conversar, de tocar a pele da pessoa para ela ver que você se importa. Sabe aquilo de ir no médico, o médico só olhar na sua cara e não te examinar, e você sai de lá, nossa, poxa, o médico me deu um monte de remédio, nem me examinou. Uma coisa que você falou que me chamou a atenção, você falou que teve a menopausa precoce e às vezes você foi em um profissional que para ele é corriqueiro fazer aquilo e aí trata todo mundo igual, porque para ele é normal. Agora, para você, é uma vez que você vai passar por esse procedimento. Então, o profissional, seja em qualquer área, ele tem que ter essa sensibilidade, né, Edna? Sim. Porque você viveu uma experiência que não precisava ter vivido se esse profissional tivesse esse tato. Então, às vezes, é algo ruim que acontece em nossa vida que nos faz enxergar e tratar as pessoas de uma forma diferente, né? O que aconteceu comigo fez eu pensar da seguinte forma: qualquer atendimento, seja em qualquer situação, seja na estética, no embelezamento, você indo numa consulta médica, qualquer lugar, o seu atendimento ele tem que ser uma experiência, porque Isso. você não sabe a dor da pessoa que está chegando, Uhum. entendeu? Se ela veio até você é porque ela tem uma dor. Uhum. Ela não veio até você porque não tem nada incomodando, porque não tem nada doendo, porque se você está tudo bem, a gente chega em Algo casa, está incomodando ela. ela tem eu falo que é uma dor. Se aquela dor está apertando, ela vai te procurar. Agora, se na hora que ela for te procurar, ela não tiver uma experiência de cuidado, de acolhimento, de que eu me importo com você. Eu sei que é difícil, você não é igual a Maria que acabou de passar aqui. Ela tem estado de menopausa, mas ela não teve os calores. Ela não tem isso. Uhum. Explica para mim, deixa eu entender como que é você na menopausa. O que você está sentindo? O que está acontecendo com você? Exatamente. Que aí a gente vai ajustar de acordo com o que for melhor, a gente vai testando aqui para ver o que fica melhor para você. Não,
Se a pessoa chega para você e fala, olha, eu tô aqui, eu tô preocupada com essa gordura aqui. Tá, deita aí que eu vou aplicar a crio em você. Eu te garanto que 30 dias você tem esse resultado. Hum, É só o que você quer fazer, a gente faz tudo. hum. Minha esposa ela é terapeuta, ela fala muito isso. Até a questão de quando ela vai tocar no paciente, ela fala: licença, eu estou te tocando, eu vou fazer. Explicar para o paciente o que vai ser feito. Tem gente por estar fazendo aquilo muito, já vai meter na mão, Automático. né? Não, eu acho que isso é uma visão importante de se ter, né, Edna? É porque se você perde a humanidade no que você É. faz, independente de ser profissional ou não, se Hum. você perde a humanidade, você cria mais dores na pessoa. E você não sabe quais foram as dores que aquela pessoa já passou na vida, que às vezes para você é mais um toque, mas aquele toque pode despertar gatilhos de coisas que ela viveu na vida dela, ou ele, né? Isso já aconteceu. Teve uma moça uma vez, já aconteceu vários, né? Mas Hum, eu lembrei agora de uma moça que ela trabalha no embelezamento e ela nunca tinha parado para cuidar dela. E aí eu fui fazer uma parceria com ela no salão dela. E aí eu falei assim: ah, vamos trocar serviço? Vamos fazer assim: vou fazer. Você vai fazer meu cabelo e aí eu vou fazer uma limpeza de pele, uma massagem em você. Uma limpeza de pele. Quando eu comecei a tocar no processo de fazer o procedimento, ela começou a chorar. hum. Porque ela disse que ela nunca tinha tido uma experiência assim de ser tocada, de alguém se importar que a pele dela estava daquele jeito e tal. E eu fiz uma massagem facial. Ela falou assim: nossa, eu senti a presença. Que Eu legal, senti a Edna. essência do Senhor, o cuidado do Senhor, porque ela nunca tinha se permitido. Ela sempre dava, estava ali sempre cuidando, mas não parava, Servindo. servindo e não era servida. E eu dei o meu melhor. Eu entreguei para ela assim a massagem, tudo e confesso, e vamos rir, conta história, aquela coisa toda. Quando eu vi, ela estava chorando. Aí ela falou assim: você não tem noção. Ela conta para todo mundo isso. Que Até hoje legal, ela Edna. compartilha isso com as pessoas. E isso só confirma o meu chamado. O que eu quero, Hum, que é trabalhar com mulheres. Através do meu trabalho, eu quero também é, futuramente falar um pouco mais da minha história, para hum. que algumas mulheres entendam essa minha conexão com cuidado também, mas ver esse tipo de relato, de feedback, que já teve outros, também meninas que fazem massagem comigo, as da massagem não querem me largar, Hum. porque É porque não amam. é só a massagem, né, Edna? Como você falou, o propósito é levar Cristo no trabalho, né? E é um cuidado diferenciado, não é tipo, eu vou fazer produção em escala, vem um, mas é esse cuidado que faz toda a diferença. Porque assim, eu penso assim, se eu não estiver vivendo o meu chamado, eu dei uma, vamos dizer assim, fiquei meio resistente com algumas coisas, né? Mas o senhor já tem me disciplinado. O senhor já tem, Ele né? sempre disciplina. O senhor tem me falado para agir, né? Agora não é o momento de calar, é o momento de falar. Mas eu falo assim que se o senhor ele colocou a estética para mim porque ele já sabia do chamado e propósito que ele tinha para minha vida. Se hoje eu não viver esse chamado, não faz sentido. Se eu não usar as ferramentas que o Senhor me deu, que é o conhecimento, a oportunidade de ter contato com mulheres, o que que eu vou, para que eu estou aqui? É. Não vai fazer, porque eu posso ficar, vamos supor, né? O senhor sabe, se eu só quer que eu fique rica, né? Vamos supor que eu fique rica e É. milionária com o meu trabalho. Mas várias mulheres estão ficando doentes, estão ficando para trás, não estão sendo escutadas, não estão sendo acolhidas. E o meu propósito fala do propósito de outro, porque quando você cura uma mulher, ela vai curar outra Outro. mulher. E aí a gente cria um movimento de cura. E cada mulher que ela é curada, verdadeiramente, ela vai viver, ela vai entender o chamado e o propósito que Deus tem para ela. E aí Deus vai levar ela para onde Ele quer, Para o caminho que é para o destinado caminho a que é ela. destinado a ela. Porque eu vou curar mulheres que às vezes vão se identificar comigo, vão se conectar comigo. E ela vai curar mulheres que vão se identificar com ela. Aí vai Então, é sobre o espalhando. reino, é sobre fazer com o propósito continuar na vida de cada uma. Então, se você olhar para financeiro, você não vai viver o chamado e o propósito. E quando você vive o propósito, o financeiro ele vem, porque você não passa a fazer buscando o dinheiro, você passa a fazer pelo que vai causar na vida daquela pessoa e, consequentemente, O recurso vem, porque se o Senhor, eu sempre falo assim, o Senhor, quando ele fala as coisas, ele se responsabiliza pela responsabiliza. palavra dele. Então, se ele fala que eu tenho que viver o chamado e fazer o propósito através do meu trabalho, ele vai gerar os recursos, não sei como, para que eu chegue até essas mulheres.
para que eu trabalhe com elas, para que o meu negócio seja visto por essas mulheres. Não sei o que Deus tem, mas eu preciso descansar e confiar que Ele vai fazer, porque foi Ele que falou, Uhum. né? A palavra de Deus é que Ele não é filho do homem para Exato. mentir. Então, se Ele falou, a gente vai com medo mesmo, né? Uhum. Não falar e mentir. Só que aí a gente tem que confiar e seguir o que ele está dizendo, né? Não tentar fugir, não tem como ter uma passagem na Bíblia lá, não tem como se acender a candeia e colocar ela debaixo da cadeira. Se ela acendeu, ela precisa ser vista, né? E uma coisa que o Senhor me trouxe agora nesse exato momento, você falando sobre o medo. Eu falei no início que isso é o que eu amo, né, fazer. E a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então, Oh, se eu amo isso que eu tenho hoje, que o Senhor me deu, então eu preciso lançar fora o medo. lança Preciso fora deixar todo o medo. medo de fora, né, disso. Coríntios 13, né? É isso aí, exatamente. Então, Edna, olha, agora eu quero entender nessa parte de empreender na área da estética. Qual foi o ponto de maior desafio para você? Quando você começou, no meio do percurso, um momento que você falou, cara, aqui foi muito desafiador para dar sequência nesse meu trabalho, nesse propósito. Quando uma situação. Ai, eu acredito que foi mais, não no início, porque eu sou muito curiosa, então eu fui muito corajosa, eu fui que fui. Mas quando eu comecei, a parte mais desafiadora foi a captação, Hum, de vir pessoas, atrair pessoas. atrair as pessoas para conhecer, não uma profissional somente. Porque quando você tem um trabalho diferenciado, as pessoas estão acostumadas a ver aquele mesmo tipo de profissional. Então, até você mostrar que você tem um atendimento diferente, Uhum, que você faz aquilo com amor, que é diferente, foi difícil. E aí, uhum, conquistar um espaço também, hoje está sendo um desafio. Eu não tenho uma clínica uhum, hoje, física minha, eu atendo em espaços. uhum. Então, cada fase que eu vivi é um desafio. Então, eu tive esse desafio. Hoje, eu já tenho algumas meninas que já conhecem o meu trabalho e tudo. E agora eu estou na fase de fixar. Tipo, Uhum. ter um local Um de, ponto fixo para. que eu possa entregar mais. Porque, como eu falei, é o meu chamado, é o meu propósito. Então, eu preciso de um lugar acolhedor para elas, entendeu? Então, hoje o meu desafio não é a Edna ter uma clínica de estética. Hoje o meu desafio é a Edna precisa ter um espaço para essas mulheres. Como que eu vou fazer com essas mulheres? Não é um espaço de atendimento, é um espaço para atrair mulheres, para, né? Para trazer esse momento de cura, esse momento de Que escuta, esse legal. momento de fala. Seja num atendimento, seja numa palestra, seja num local, o local que o Senhor preparar. E porque quando eu falo novamente que ele se responsabiliza pelo que ele entrega, ele já sabe quais são as pessoas que estão esperando por mim. Estão esperando eu ter esse movimento, porque a palavra também fala, né, que as bênçãos elas correm atrás. Correm atrás. Só que para a bênção correr atrás de você, você tem que estar em movimento. Exatamente. Ela não te pega parada, ela te pega em movimento. Então você tem que estar. Tem que estar correndo. Então hoje eu tenho essa situação, por exemplo. Hoje eu tenho essa sala, tudo bem, mas eu não posso ficar aqui, estagnada aqui. Porque eu tenho mulheres em outras regiões que eu preciso alcançar. Então, se eu tiver que sair daqui para ir para ali, tem que ser, claro, que com confirmação do Senhor, só precisa confirmar. Porque se a gente vai dar um passo maior do que a perna sem a direção do Senhor, dá ruim. Mas se o Senhor já está preparando as mulheres, você fica aqui parada, não, mas aqui é meu lugar, aqui é minha região. E as pessoas estão lá, aqui você já tratou, aqui você já. O Senhor já trabalhou aqui, já. Agora você vai trabalhar ali. Entendeu? Então hoje eu estou na direção do Senhor. Para onde é que Ele quer que eu vá? E muitas vezes ele vai pôr pessoas no seu caminho que vai te estimular a abrir a boca, a falar, a alcançar outras pessoas, né, Edna? Isso é importante. Nós falamos de chamado, de propósito, mas a gente não sabe como fazer direito, assim, né? Então, assim, Mas Deus, ele vai. E é sempre bom, eu tenho líderes maravilhosos, graças a Deus. A minha pastorada me acompanha muito nessa questão de propósito, de chamado, de ministério também. O Senhor também tem confirmado algumas coisas no meu ministério. E eu sou muito abençoada nesse ponto, mas sozinha não dá para andar. Ele vai Ninguém colocando vai as pessoas sozinho. certas. Nenhuma situação, um filho, eu que sou mãe, os nossos filhos querem ser independentes,
Mas na hora que dá ruim, mãe, eu faço o quê? Mãe, assim. mãe manda mensagem, mãe, como é que eu resolvo isso aqui? Não É, dá para ser independente. Você tem que ser dependente do Senhor. isso. Totalmente, 100% dependente e entender que você não caminha sozinho. E que às vezes é alguém te impulsionando Ele que vai vai te ajudar a colocar as chegar. pessoas certas ao longo da Ah, caminhada, né? E agora, Edna, nesse procedimento também de empreender, qual foi o momento que você atingiu e falou, pô, aqui eu tive sucesso, foi legal ter esse resultado, seja por um feedback de alguém que passou no seu procedimento, seja por uma conquista, o que foi que você falou, pô, aqui eu tive sucesso? quando eu faço os meus procedimentos, eu sempre procuro olhar a pessoa como uma só. Então, quando eu tive mais sucesso assim, foi quando algumas pacientes minhas, elas se olharam e falaram, nossa, tá diferente mesmo, Edna. Nossa, eu perdi mesmo. Eu não acreditava que isso podia acontecer. Mas aconteceu. Olha isso, aí olha a foto do antes, olha a foto do depois e fala assim, nossa, nem parece que era eu antes. Essa Que pele, legal. esse aqui. Então, assim, e junto com a questão de humanizar, né? De falar assim, nossa, durante todo o procedimento você estava ali, você mandou mensagem, você perguntou, Cuidou, né? cuidou, eu fiz uma coisa que não era para fazer, você foi lá, me ajudou, como voltar para recuperar aquilo. Então, isso é sucesso para mim. É ver que elas tiveram resultado. Olha, que legal. Muito bom, Edna. A gente está chegando aqui no nosso final, Edna. Quero agradecer por você ter aceito o convite, ter Eu aqui agradeço. compartilhado tanta coisa interessante com a gente. E eu tenho certeza que isso aqui vai tocar as pessoas que precisam ser tocadas, tanto para que vá buscar esse procedimento estético que eleva a autoestima e esse cuidado que você mostrou que você tem com as suas pacientes. Mas antes da gente finalizar, Edna, eu queria que você deixasse uma mensagem que toca no seu coração, que Deus fala contigo, que você acredita que outras pessoas precisam ouvir, que essa mensagem precisa chegar a outras pessoas. Qual é essa mensagem que você pode deixar? Então, a palavra de Deus, ela sempre diz que há um tempo para todas as coisas, né? Então, nós precisamos separar um tempo realmente para todas as coisas. Eu falo sempre que o tempo do cuidado nunca é uma perda de tempo. Então, você olhar para você, você entender que você é o templo do Espírito Santo e o templo precisa estar cuidado. Ele precisa ser adornado da maneira correta, ele precisa ser alinhado da maneira correta, e ele precisa ser visto. Nossa visão de nós mesmos tem que ser a visão de Cristo. Então, se você hoje se vê de maneira distorcida, se você hoje se vê de uma maneira vaga, que você olha para você e não tem vontade de se arrumar, e você não tem vontade de se olhar, e você não tem vontade de sair de casa, entenda que o Senhor tem muito mais para você. Você é filha, você é amada, você é escolhida. Tudo isso que você está vivendo é só um engano que colocaram na sua mente, que tentaram colocar na sua identidade. A sua identidade é sobre quem você é em Cristo e não sobre o que as pessoas dizem sobre você. Então, decida ter o seu tempo e decida mudar no tempo certo. Porque o tempo do cuidado nunca vai ser uma perda de tempo. Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. E na identidade, Gênesis 1, 26, a identidade de Cristo. Edna, foi um prazer imenso bater esse papo com você, foi muito, muito bom. E quero agradecer você que nos acompanhou até aqui. Muito importante que você clique no sininho aí para se inscreva no canal, clique no sininho e compartilhe esse vídeo, porque isso aqui pode tocar a vida. Pode não, vai tocar a vida de outras pessoas que estão esperando essa mensagem de cuidado, de saber que tem pessoas que se importam com as outras pessoas. E obrigado por ter ficado até aqui e nos vemos num próximo episódio de Histórias de Sucesso. Muito obrigado, tchau, tchau.